Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Viver Mais Forte. Portanto, vamos iniciar aqui a nova temporada do Viver Mais Forte com um grande convidado que é o João da Silva. Tenho a certeza que toda a gente vai ficar inspirada com a história que ele tem para contar, que é extremamente poderosa. João, olá. Muito bem-vindo, obrigado por aceitares o convite. É um prazer. Para o podcast. O João é escritor, cronista do público e orador motivacional, e a história de vida que tem é realmente bastante desafiante e inspiradora, que eu me revejo, também bastante uma situação semelhante que passei, mas a gente vai ter tempo também para falar sobre isso, provavelmente. Então, João, eu queria que tu falasses um pouco daquilo que foi a tua experiência, a tua história e como é que tu conseguiste, que eu sei que tu falas nisso num livro que tu publicaste, não é? Como é que tu conseguiste dar a volta? Olha, indo já direto ao assunto, eu tinha 31 anos, basicamente, quando me foi diagnosticado um cancro no testículo. E agora que fui direto ao assunto, vou voltar um bocadinho atrás. Desde a adolescência que eu tinha um pequeno nódulo no testículo, que foi sendo vigiado, não era nada de muito importante, mais pequeno do que a cabeça de um alfinete, que me incomodava um pouco. E quando comecei a minha vida sexual, digamos assim, por volta dos 18, 19 anos, aquilo começou a incomodar-me um pouco mais. E continuou a ser vigiado, mas sem grandes preocupações de maior, até que já com 31 anos doía-me a sério, fui ao médico e ele disse que não era nada de especial. A verdade é que alguns meses depois eu comecei com muitas dores na zona lombar, ou seja, o cancro estava instalado e já se tinha espalhado. Pronto, e aí seguiu-se o procedimento normal nestes casos, um cancro no testículo, tira-se o testículo, depois, se for preciso, faz quimioterapia. No meu caso, como a doença já estava espalhada, tive de fazer quimioterapia, uma série de cirurgias também, e ao fim de alguns meses, alguns ciclos de quimioterapia, que é muito dura, porque a doença do testículo é curável em 95% dos casos e, portanto, não há meio termo, afeta homens entre os 15 e os 35 anos, maioritariamente, ou seja, na força da idade, e portanto podem levar com muita carga química, e a verdade é que a coisa foi dura, mas ao fim de alguns meses de tratamento disseram, ok, pode ir à sua vida, a doença está controlada, pronto, está em remissão. E eu segui a minha vida. Tinhas 31 anos? Normal, tinha 31 anos, segui a minha vida normal. Só que um ano depois a doença voltou ainda mais forte, voltou mais espalhada, já chegava à vesícula e ao fígado, e nessa altura teve que repetir todo o protocolo de quimioterapia, todos os ciclos de quimioterapia que já tinha feito, e a dada altura deste processo, o professor Passos Coelho, que era o meu médico, primo do nosso ex-primeiro-ministro, que é uma sumidade no tratamento do cancro do testículo, okay, chamou-me e disse-me que eu tinha que fazer não um, mas 2 autotransplantes de medula, que eu não fazia ideia nenhuma do que é que era. Ele explicou em pormenor o que era, e é importante uma nota aqui, porque eu estava no meio de um ciclo de quimioterapia, para ir no 3º, ou seja, o corpo já bastante massacrado, emocionalmente, claro, que isto pesa bastante também, e ele chama-me para explicar isto. Chama-me para explicar que no fim daqueles ciclos de quimioterapia eu tenho que ainda fazer 2 autotransplantes de medula, que é uma carga de química enorme, e ele explica tudo direitinho, até que a dada altura disse uma coisa que marcou tudo, que foi, e durante este processo o João pode morrer. Pronto, e eu não ouvi rigorosamente mais nada da explicação, fiquei ali na palavra morrer e fui pensar. No dia seguinte chamei-o e disse, olha, doutor, eu não posso ficar bom só com estes tratamentos que estou a fazer. E ele, isto foi uma recidiva muito importante, grave, e portanto é pouco provável. E eu disse, bom, de qualquer maneira, eu tenho medo e não quero fazer. E não fiz. E então completou-se o ciclo normal de quimioterapia, e depois mandaram-me à minha vida, disseram, ok, pode voltar à sua vida normal, e eu assim fiz, só que 8 meses depois eu aprendi da pior forma possível o perigo de tomar decisões com base no medo, que é mesmo assim, e a doença tinha voltado ainda pior. E aí seguiu-se todo o protocolo normal de quimioterapia do cancro do testículo, que durava mais ou menos de segunda-feira a domingo, era o mais longo que havia, e no fim disto tudo, 2 autotransplantes de medula. Pronto, no primeiro fiquei internado 23 dias, no segundo 30 e tal, e foi um processo complicado. Pronto, e foi lá que escrevi o meu primeiro livro, que se chama O Sofrimento Pode Esperar, cujo título posso depois Isso é que eu achei, explicar. Eu achei isso altamente curioso. Sim. Tu conseguires escrever
durante o autotransplante. Como é que isso é possível? Foi lá dentro. Bom, primeiro porque antes do autotransplante... Como é que tinhas cabeça para conseguir escrever? Eu fui fazendo exercícios enquanto estive doente. E quando se começou a aproximar a data do autotransplante, eu preparei-me como se fosse um atleta para ir para uma grande competição. Eu sabia quanto melhor fisicamente eu estivesse, melhor ia suportar aquilo. Eu já estava na minha vida normal, já fazia tudo normal, só estava à espera de fazer o autotransplante. E o que é que eu fazia? Bem, fazia tudo e mais alguma coisa. Só queria estar, era forte. E quando lá cheguei, estava numa Estamos a falar quase há 20 anos atrás. Sim. Não é? Sim, portanto, já tinhas essa mentalidade. Sim. Estar fisicamente forte para conseguir ter suporte para... Foi uma coisa muito instintiva, quer dizer, é importante falarmos nisso porque há 20 anos exato. Não tínhamos o Instagram, não tínhamos hoje há evidência científica a comprovar que isso acontece. Agora, o que eu acho interessante é tu falares realmente, já tens essa mentalidade. Tem que estar fisicamente forte para conseguir aguentar isso. Já, uma grande ajuda para isso foi também o meu médico, o Sr. Passos Coelho, a quem eu, ainda nos ciclos normais, perguntava, no fim, quando ele me dava alta, depois dos tratamentos, disse, pronto, agora tem alta, não sei o quê, e eu perguntava-lhe sempre, doutor, posso fazer exercício? E ele dizia-me, vida normal, João, vida normal. E bom, para mim, vida normal cabia tudo. Cabiam todos os excessos que havia no treino, que era, na verdade, uma das poucas coisas que eu podia controlar neste processo. Como eu comia, como treinava e o que pensava, porque tudo o resto já não era para mim. Pronto, e de facto foi um processo muito instintivo, uma coisa muito instintiva, que se baseou na altura também em muitas leituras, leituras que não como aquelas que estão disponíveis hoje em dia, não é? Com quantidade de informação que estão disponíveis. Certo. Eu comecei por ler muito sobre religião, se quiseres. Boa. Uma das coisas mais marcantes foi o taoísmo. Na verdade, sim, porque uma coisa que se baseia muito na natureza, nos ritmos da natureza. O caminho, não é? Sim, o universo, o caminho, um passo de cada vez, e essas coisas todas faziam muito sentido, e eu trazia isto tudo para a minha vida, no que é que eu posso transformar estes ensinamentos em aspectos práticos da minha vida. Então era o que eu tentava fazer, deixar fluir, uma coisa importantíssima, esse processo que eu hoje, quando tenho algumas dificuldades, e percebo que não estou a lidar com as coisas tão bem, estou a ruminar, que é uma coisa que dá cabo de nós, não é? Este ruminar, e tento lembrar-me como é que naquela altura, com a cabeça a mil, com o peso de uma doença, com um filho de 1 ano e meio que tinha quando fiquei doente, como é que eu conseguia de facto deixar fluir as coisas e preocupar-me exclusivamente naquilo que eu podia fazer com o meu corpo, em cuidar do meu corpo, em querer ser a outra parte do tratamento, ou seja, não ser um mérito de depósito de químicos, claro, e poder receber e poder intervir com a comida que eu comia, com o exercício físico, com a forma como pensava, com meditar, com andar na rua, com essas coisas todas, mas nunca pensando que aquilo seria a cura para o que quer que fosse. Aquilo tinha um objetivo muito claro, sim, ter uma vida normal. Porque eu nunca tive muita paciência para estar doente. E então o que eu queria, sobretudo, era livrar-me daquilo e fazer a minha vida normal. E a minha preocupação era essa. Eu quero ter a minha vida normal. Eu não quero ser catalogado como doente, claro, como acontecia ainda mais na altura do que acontece agora, não é? Éramos tratados como doentes e não era suposto fazermos determinadas coisas. Existe um bocado essa tendência de tratar pessoas como vítimas também. Sim. E sobretudo, depois do processo do luto, não é? De perceber, de estar zangado, de estar com raiva, porque isto tudo porque acontece, não é? E aconteceu comigo também, perceber que estar zangado com a situação era ser uma vítima. E eu não queria de todo ser uma vítima, e isto foi um processo muito instintivo, e eu quando tento explicar hoje em dia tento explicar isto, e às vezes as pessoas têm uma tendência para olhar para isto como algo de heroico. E eu tento sempre refutar isso. Eu não quero que olhem para mim como algo de herói. A única coisa que eu fiz foi, eu estava vivo, queria sobreviver e ter uma vida normal. Isso. Foi só isso que eu procurei fazer. E aplicaste o teu conhecimento, aplicaste as ferramentas que entretanto foste tendo conhecimento, não é? Sim. E uma curiosidade, tu já fazias meditação antes ou foi algo, não sei se fazes atualmente, mas tu falaste há bocadinho nisso, tu já fazias antes ou foi algo que surgiu durante o processo? Não fazia, surgiu durante o processo. Eu era inclusivamente uma pessoa muito desligada de tudo o que fosse espiritual. Não existia, isso não existia, havia uma ligação com o formato de Deus, da Igreja Católica, que herdei da minha mãe,
não é? Mas nunca fui um praticante, mas havia essa ideia de Deus e da primeira vez que fiquei doente ainda mantive isso, acredito, tentando ter alguma fé, buscando alguma fé, o que quer que isso fosse, que eu não sabia muito bem o que é que era, porque talvez aquilo não significasse para mim, talvez fosse só mesmo um formato que me foi passado. Na segunda vez que fiquei doente, zanguei-me com aquilo tudo e disse assim, peraí, isto não faz sentido nenhum, quer dizer, não fiz mal nenhum a ninguém. E assim, foi um aspecto muito cru e muito humano. Para quem é religioso, para quem acredita em Deus e me ouve falar assim, como acontece muitas vezes, é normal que não percebam isto. Mas eu não tenho essa fé. Eu tenho uma fé diferente. A minha fé durante esse processo foi no chá verde dos Açores, não é? Que tinha pouca taína, que tinha uma carrada de antioxidantes e que eu li que era uma coisa boa, e então a minha fé era essa, era aquilo que eu podia fazer, beber chá dos Açores, comer bem, e então foi trocado nesse aspecto. Depois a questão espiritual tinha muito a ver com acalmar a mente. Tinha muito a ver com isso, porque ainda hoje eu padeço desse mal, penso demasiado, vivo muito tempo dentro da minha cabeça. Felizmente, hoje em dia consigo tentar colocar na minha cabeça coisas boas. Na altura também tentava fazer, mas era muito mais difícil, porque havia sempre duas ideias muito fortes na minha cabeça, que era a cura e a morte. E acho que a meditação e todo este processo de me preocupar com o que eu fazia e deixar de estar tanto tempo dentro da minha cabeça a pensar na doença, ajudou muito a que eu pudesse levar as coisas de outra forma. E a respiração teve também uma importância muito importante. E sobre isso, vou contar-te um episódio muito rápido. Ainda antes de iniciar a quimioterapia, o testículo foi-me retirado no Hospital Corri Cabral e depois foi para a análise, mas correu qualquer coisa mal com a análise e o processo prolongou-se muito e ninguém percebia que tipo de câncer é que eu tinha. Enfim, foi ali um erro clínico grave que acontece, mas enfim. E então quiseram operar novamente para ir aqui aos gânglios que eu tinha aqui e tentarem tirar um bocadinho e perceber qual é que era de facto o câncer que eu tinha. Pronto. E essa operação não correu bem. Essa operação foi uma operação muito delicada, correu muito mal, tão mal que eu estive internado imenso tempo e cada altura chamaram a minha mulher, na altura, para explicar que convinha preparar a família porque eu ia morrer. Basicamente isto aconteceu. E depois forçavam muito, querer lá levar o meu filho, e eu disse sempre, não quer que a criança venha aqui, porque as crianças guardam memória destas coisas, eu não quero que ele venha aqui, porque eu, completamente ignorante, não fazia ideia nenhuma que estava para morrer. E provavelmente isso também me salvou, porque nunca me entreguei a isso, e durante esse processo eu tinha o abdominal tão rígido, que eu não conseguia respirar. Tinha que respirar pela boca muito devagarinho, não conseguia respirar. E houve um enfermeiro que foi ter comigo e que me ensinou a respirar, que me ensinou a relaxar, a respirar pelo abdômen. Sim, e foi uma coisa que eu guardei para sempre, porque no espaço de 2 horas aquela rigidez desapareceu. E isto é a coisa mais verdadeira que pode existir. E eu estava assim há cerca de 10 dias, talvez, a respirar por aqui, cheio de morfina, cheio de dores, e aí acabou-se a morfina, acabou-se isso tudo através de uma coisa muito simples, quanto a respiração. Tu tiveste medo de morrer? Tive medo de morrer. Tive medo de morrer porque tinha um filho muito pequeno. Mas antes disso tudo, tive medo de morrer por mim. Porque eu gosto muito de estar vivo. E chamar-lhe medo não é só medo, é muita pena. Tinha muita pena de morrer. Era muito novo, queria viver muitas coisas, queria fazer muitas coisas. Boa. E tive medo, tive pena, medo e pena pelo meu filho. E há uma coisa que eu costumo contar, que é importante nisto. Eu tinha 1 ano e meio quando o meu filho ficou doente, e no meio deste processo houve um dia em que eu parei para pensar, que é um exercício porreiro, que se deve fazer de vez em quando, e pensei assim, bem, ele tem 1 ano e meio, se eu morrer entretanto ele não vai ter memória do pai. As minhas primeiras memórias, como as tuas, são dos 5 ou 6 anos de idade, sim. Ele com 1 ano e meio não tinha hipótese nenhuma de se lembrar do pai. E então eu, num acesso de automotivação e de inspiração e de esperança, disse para mim próprio, eu tenho que ficar vivo até ele ter 5 ou 6 anos de idade. Bem, vale o que vale, a verdade é
que eu estou aqui e ele hoje já tem 20 e eu não morri. Volta daqui um bocadinho atrás. Quem é que era o João antes da doença? Eras uma pessoa feliz? Ou seja, tu notaste que ficaram sonhos por concretizar, objetivos ou metas a conquistar e que acabaram por não ser concretizados por causa disso? Ou seja, a minha questão é pensar como é que era antes da doença e aquilo que tu aprendeste durante o processo da doença sobre ti. Era feliz, era um pateta feliz. Não, era uma pessoa feliz, não pensava demasiado na vida, tinha um trabalho simpático, era jornalista de automóveis, fartava-me de viajar para trás e para a frente. Talvez quando eu fiquei doente, creio que estava num patamar em que iria dar um pequeno salto na carreira. Ok. Porque eu era jornalista e talvez passasse a ter um cargo melhor, foi mais ou menos nessa altura e que desapareceu para sempre essa possibilidade. Foi-se, eu trabalhava num contexto de poucas pessoas e, portanto, foi-se a oportunidade e essa foi embora. Mas dizer de quem eu era não consigo muito bem dizer, porque eu tinha uma vida leve, na verdade era uma pessoa leve. Gostava de viver, gostava de uns namoricos, gostava de treinar, nunca fui de beber, Okay. e portanto sempre tive uma vida saudável, eu nunca perdi noites. Eu acho que consegui safar-me isto tudo também por causa disso, porque de facto tinha um corpo não só treinado, era muito mais forte do que sou agora em termos físicos, era mais pesado. Eu acho que sou mais forte agora do que era na altura. Mas era mais pesado, pesava 86 quilos, pronto, Okay. para um contexto em que agora tenho 70. Tens quantos agora? 70, é bastante diferente. Diferente. E portanto levava uma vida tranquila. Com a doença há uma questão que é decisiva nisto tudo, que é a ideia de finitude, e aos 31 anos a ideia de finitude acaba por te mudar. Não foi um clique, foi uma coisa que foi progressiva. Nas genes eu sou o mesmo João que sempre fui, com uma maior capacidade de relativizar problemas, mas não total. Também não me tornei um mestre zen, nem nada que se pareça, mas com uma maior capacidade disso, com uma maior tolerância, uma maior resistência à dor, e de perceber que foi uma coisa que talvez, quando estive doente, tive mesmo que perceber que a dor é o que faz de nós humanos, não é? E que muitas vezes é uma coisa boa, embora na altura não percebamos isso. E isso catapultou-me para um outro patamar. E eu não seria nada daquilo que sou hoje como pessoa se não tivesse passado pela doença. Preferia não ter passado, mas não o seria. Sou uma pessoa com muito mais presente, com muito mais sensibilidade para a vida, com muito mais sensibilidade para estar num café ou num sítio qualquer e achar, ou perceber mesmo, ou achar que percebo que aquela pessoa não está bem. E de ter hoje em dia a iniciativa para, sem conhecer a pessoa, ir lá e falar com ela e perguntar o que é que se passa e tentar animar o dia. Faço isso. Eu fiz isso recentemente, por exemplo. Vês uma pessoa que está triste no supermercado, sim. E tu abordas a pessoa? Custa-me muito ver gente triste. Não lido bem com isso. Como tu abordas a pessoa? Nessas situações? Há pouco tempo aconteceu uma rapariga de um supermercado que me estava a atender, que eu fui comprar queijo, uma coisa qualquer, e eu fiz a pergunta diretamente: está triste? Está triste? Colheu uma coisa mal? E ela, não. E conversámos ali um bocadinho, pronto, e eu segui a minha vida e ela seguiu a vida dela. E pronto, agora quando me vê, sorri. Está lá, continua a atender no mesmo sítio, quando vê, sorri. Um gesto, talvez cada vez mais raro hoje em dia. Talvez sim, mas é uma coisa... E claramente que isto está associado, também eu revejo-me aqui em várias situações que já partilhaste. Nós, quando nos confrontamos com a perda de saúde, não é? E com a eventualidade de morrer, começamos a relativizar uma série de coisas na nossa vida, não é? Claro. Depois de passar pelo menos essa fase da sobrevivência, vá. O que é que para ti deixou de ter importância para sempre?
Olha, não sei. Não sei. Não te consigo responder a isso, porque eu ainda me sinto muitas vezes com 20 anos. E então as coisas que eu acho que queria fazer quando tinha 20 anos, ainda quero fazer agora. E acho que não tenho assim limitação nenhuma. Mas, olha, passei a ser mais paciente no trânsito. Ok. Porque eu, apesar de muito doente, apesar de muitas limitações, porque a doença trouxe-me limitações físicas, porque a dada altura tive uma tromboflebite, por exemplo, e tinha uma perna inchada desde a virilha até ao pé, uma coisa enorme, e apesar das indicações eu continuava a conduzir, continuava a fazer tudo e mais alguma coisa, embora com mais dificuldade, e a partir daí, quando vejo um carro que anda devagar, ou excessivamente devagar à minha frente, e eu, em vez de ficar impaciente e com vontade de logo passar ou de apitar e não sei o quê, que se calhar fazia isso quando tinha 20 e poucos anos, hoje não faço, porque penso que pode ser alguém que está com uma limitação física ou que simplesmente não está bem e que vai perdido nos pensamentos dele, que é uma coisa que me acontece muito também, às vezes ir preocupado com qualquer coisa ou pensar muito numa coisa qualquer, boa ou má, não interessa, Certo. e se calhar ir demasiado devagar na estrada e as pessoas ficarem impacientes comigo. E hoje em dia, João, como é que são as tuas rotinas? O que é que tu fazes hoje em dia que te ajudam a viver bem, não é? Ou pelo menos a viver de forma saudável, não é? E que tu acreditas que pode fazer a diferença na vida das pessoas? Quais são os teus hábitos, as tuas rotinas diárias que tu segues? Olha, hoje em dia? Acho que primeiro tomo um bom pequeno almoço, como sempre se disse que se deve fazer. Eu acordo cedo, mas é porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Normalmente quando acordo vou caminhar. Meia hora, 45 minutos, dou uma caminhada, depois volto e tomo um pequeno almoço. E eu gosto de comer bem. E eu gosto de comer aquilo que gosto. Não faço grandes sacrifícios. Okay. Gosto de comer papas de aveia, gosto de comer ovos, gosto de beber café, pão, queijo, uma coisa normalíssima. Se calhar ao contrário de tudo aquilo que dizem para não se fazer, eu gosto de comer fruta, gosto de comer normalmente. Pronto, só como aquilo que... E portanto tenho esse meio termo no resto da minha vida toda. Não como muita porcaria. Tento evitar, não como coisas processadas, isso é uma verdade. Eu gosto do alimento pelo alimento. Tenho uma alimentação regrada, mas também como um chocolate e como umas coisas assim, porque acho que isso, porque me dá prazer e faço, não sou excessivamente radical nesse aspecto. E depois o exercício, sempre em contínuo. Não há pausa, na minha vida não há pausa no exercício, como não houve quando estive doente, e portanto desde que me conheço, pronto, quando era miúdo já fazia exercício, não é? Depois fui na adolescência, fiz atletismo, depois comecei a fazer treino de força com o corpo e depois comecei num ginásio a fazer musculação e hoje em dia, como durante muito desse processo, musculação, trabalho com o peso do corpo, alongamentos, fáscia, aquelas práticas que eu acho muito, muito importantes, e pronto, é isso, em contínuo, e caminhadas, caminho muito, sempre. Acho que é o exercício cardiovascular que eu faço, na verdade, são as caminhadas, em caminho muito todos os dias, pronto. E também lês muito, não é? Ler, sim. Também gostas de ler? Também leio, embora quando estou mais na fase da escrita, leio menos. Okay. Ou pelo menos leio livros de pesquisa, não é? Quando pretendo escrever, seja para as crónicas que escrevo para o público, seja livros. Neste momento também estou a escrever um outro livro. Estás a escrever outro livro? Sim, e num livro... Podes revelar? Não, e num livro cabem muitos livros lá dentro também. É um romance, tal como o terceiro livro, tal como o meu terceiro livro foi um romance, e agora é um outro romance, mas para o escrever também tenho que estudar bastante, então leio muito. Mas depois tento ler coisas diferentes quando estou a escrever sobre ficção. Tento ler biografias, li recentemente a biografia do André Agassi, que achei fascinante. Alguém que odeia o ténis, que sempre odiou o ténis. Pois, eu nunca li, mas conheço a história. Sim, nunca li a biografia. E que se tornou... Foi obrigado pelo pai, não é? Sim, e que se tornou um praticante de exceção, um dos melhores de sempre, não é? Exato. Pronto, mas leio muito sobre muita coisa diferente. E eu lembro-me que partilhaste também há uns tempos atrás
que fizeste, não sei se foi já uma ou duas, uma road trip literária Sim. pelo país, não foi? Sim. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu, a dada altura, a seguir à pandemia, deixei o meu trabalho como jornalista de automóveis. Eu não gostava nada de automóveis, na verdade. Trabalhei 22 anos numa coisa que não gostava. A realidade é esta. Pronto. E depois da pandemia, deixei o meu trabalho e tinha que arranjar coisas para fazer. Pronto, eu já escrevia crónicas para o público, já fazia palestras também, e um dia estava ao computador e a história foi precisamente assim. E eu pensei, bem, agora o que é que eu vou fazer? E ocorreu-me prestar um tributo aos livros, gratidão aos livros, que tiveram um papel tão importante durante a fase em que eu estive doente, porque os livros foram a minha bússola, na verdade. Foi lá que eu tentei procurar, aí é que eu lia mesmo muito, quando estava internado no IPO, foi nos livros que eu tentei procurar um caminho, explicações para o que estava a sentir, e aí li sobretudo, como disse há pouco, e também as bibliotecas. Havia uma biblioteca perto de casa dos meus pais, que era o meu espaço de reflexão, de leitura e de silêncio. Pronto. E então, naquele momento, já depois da pandemia, pensei, bem, posso fazer aqui um tributo aos livros. E então ocorreu uma ideia inteira. A ideia inteira foi visitar uma biblioteca em cada um dos distritos do país, pedir que me aconselhassem um livro, cada um dos bibliotecários, e escrever uma crónica sobre cada uma dessas. Então a primeira road trip chama-se 18 distritos, 18 bibliotecas, 18 livros. Pronto, entretanto, já fiz mais 2 ou 3 edições e no total já visitei 50 e tal bibliotecas, e agora numa outra versão tenho feito uma coisa que se chama biografia sensorial, que é visitar lugares do ponto de vista sensorial, ou seja, a que é que cheiram, o que é que se ouve, o que é que se vê. Não uma coisa turística, mas é ir lá e ter a percepção do lugar e depois tentar passar isso através de uma crónica e de uma história. Pronto, isto é muito mais aliciante para mim do que escrever sobre as bibliotecas, porque aqui é a minha interpretação do lugar. Interessante. E é o que eu tenho E olha, feito. quais são os livros que estás a ler agora, neste momento? Os livros, olha, estou a ler um sobre o que é a vida, não me lembro do autor, se queres que te diga, e depois estou a ler uma série de outras coisas, um Dostoevsky, que também não me lembro do livro, do título, porque eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Sim, leio 2 ou 3 livros ao mesmo tempo e também alguns na internet. E depois estou também a ler um livro sobre uma senhora, um livro muito antigo, este é muito interessante, de uma senhora que foi freira durante 16 ou 20 anos e que depois saiu. Ok. E é muito interessante porque é uma boa parte da vida numa realidade e depois ao fim de 20 anos vir encontrar um mundo completamente diferente. E isso faz-me refletir bastante. Olha, existe alguma coisa pela qual tu hoje és grato, depois de teres passado por todas aquelas adversidades, alguma coisa pela qual és especialmente grato? Em primeiro lugar, a mim próprio. A mim próprio por nunca me ter deixado ficar num buraco. Não deixar cair. Nunca me ter deixado de cair, porque quando não o fazemos nós devemos ser gratos a nós próprios por isso, porque acaba por ser fácil fazermos isso. E sou grato a mim próprio por não me ter deixado cair nisso. E depois pela família, porque sempre me acompanharam. O meu filho, os meus pais, a minha mulher, sempre me acompanharam. E grato também aos profissionais de saúde, a essa gente toda que me ajudou bastante. Eu tenho isso muito presente na minha cabeça. Sempre. Tu fizeste no IPO o tratamento? Sim. No IPO? Sim. Okay, em Lisboa. Uma instituição... E na unidade de transplante? Sim, transplantes? tudo. Uma instituição incrível. Depois, mais tarde, sou grato também à pessoa que me deu o rim, porque Claro. quando tinha 40 anos tive que iniciar um protocolo de hemodiálise, porque o rim inicial, como estava espalhado aqui junto aos seios retroperineais, aqui no abdominal, deixou-me mal logo o rim direito, e o outro teve que levar com todos os tratamentos e com os autotransplantes, e o outro desgraçado ficou também muito fraco. E aos 40 anos tive que começar um protocolo de hemodiálise que durou 1 ano e meio, até receber um rim, um transplante renal. E há bocado, quando falaste das minhas rotinas, eu não falei logo nisso, porque sabia que íamos falar no rim e ia falar a seguir. Sim. E uma das minhas rotinas, ou a primeira coisa que eu faço de manhã, depois de alimentar o gato,
que começa a miar e não me deixa fazer mais nada, não me dá tranquilidade para nada, é ir à minha varanda e agradecer à pessoa que perdeu a vida para que eu tivesse uma vida melhor, não como, não como causa e efeito, mas acabou por ser isso, e é por aí que começa a fazer esse agradecimento a esse homem, que eu sei que era um homem, que faleceu e do qual eu recebi um rim. Claro. E é um momento sempre importante para mim, porque esta questão da gratidão não é uma questão fácil para mim. O sentir gratidão não é uma questão fácil para mim. Porquê? Eu não sei, eu tenho que a procurar bem dentro de mim para ter aquele sentimento de gratidão. Se calhar há pessoas que sentem isso com muita facilidade, ou se calhar há pessoas que o dizem com muita facilidade. Como é que tu tens consciência disso? Olha, Não é fácil para ti. Como é que tu tens consciência disso que não é fácil para ti? Porque, na verdade, eu não me sinto grato assim por tanta coisa. E eu, no mundo atual, a palavra gratidão também caiu aqui um bocado Isso é verdade. Usa-se forma, numa acho coisa que usa-se de forma diz, desleixada. Pessoas, sim, uma moda, sim, é vejo verdade. as pessoas dizerem que são tão gratas por tudo e mais alguma coisa, com uma facilidade. Eu não tenho essa facilidade. Não tenho. E se calhar quando eu digo que não tenho essa facilidade é em contraste com aquilo que eu vejo e portanto não me saem as palavras assim da boca com tanta facilidade e também não o sinto com tanta facilidade. Depois quando paro para pensar, há coisas que sou agradecido de facto por ter na minha vida e à cabeça, mais do que se calhar todas as outras, não me perguntes porquê, é este rim. Porque é uma coisa talvez muito palpável. Nós às vezes esquecemos que as pessoas estão todas à nossa volta e que nos vão ajudando e etc. E quando há uma coisa que é mesmo muito concreta, se calhar é mais fácil de sentir. Não sei, olha, não sou provavelmente um modelo de gratidão. Pois eu entendo um pouco aquilo que tu queres dizer. Quando faço esse exercício, pensar nas coisas que sou grato, e aliás todos os dias faço essa autorreflexão, pá, e inevitavelmente pensando naquilo que aconteceu no passado e pensando, imagina, todo o processo que tu passaste nos hospitais, aquelas horas incontáveis nos hospitais, não é? A receber assistência, pá, de enfermeiros, de médicos, de auxiliares, a pessoa que até claro, facultou o rim, tipo, é impossível não sentir-se grato por isso, não é? Claro. E no que diz respeito a isto, há outra questão que muitas vezes não se fala, que é, quando nós, doentes oncológicos, passamos por estas situações, por este processo, quimioterapia, radioterapia, no teu caso, 3 transplantes, pá, isso deixa sequelas, Claro. quer queremos, quer não, deixa sequelas. E deixa sequelas físicas, pode deixar sequelas emocionais, pode deixar muitos tipos de sequelas. Ou seja, tu, no teu caso, tiveste sequelas no que diz respeito àquilo que é hoje a tua qualidade de vida. Achas que a tua qualidade de vida diminuiu por conta dos efeitos colaterais dos tratamentos? Porque isto é uma questão que se fala pouco. Porque fala-se em cancro e fala-se na sobrevivência. Epá, mas o sobreviver sem qualidade, não é? O viver sem qualidade não é muito, claro, não é muito bom, não é isso que a gente quer. Claro. Então, o que é que tu sentes que podes ter perdido em termos de qualidade de vida com tudo aquilo que tu passaste? Olha, eu lembro-me sempre das histórias. Lembro-me quando tive alta, depois dos transplantes, o meu médico, o professor Passos Coelho, fez uma consulta, a dizer, não tem alta, agora vá à sua vida, depois vem aqui ser acompanhado de vez em quando. E eu disse, então e agora? O que é que eu posso esperar? E ele disse assim, bem, o João pode vir a desenvolver diabetes, pode vir a desenvolver hipertensão, pode vir a desenvolver depressão, pode vir a desenvolver tudo e mais alguma coisa. Ele explicou-me ali o rol todo, porque tenho há uma maior probabilidade de eu desenvolver isto do que uma pessoa que nunca tenha passado por aquilo que eu passei. E perguntei-lhe, então o que é que eu posso fazer para que isso não me aconteça? E ele disse, olha, faça exercício e mantenha-se magro. Bem, e eu segui aquilo como um mandamento, e é o que eu tenho feito até aos dias de hoje. A primeira sequela importante que eu senti como limitação foi naturalmente o rim ter deixado de funcionar.
os rins terem deixado de funcionar, mas pronto, isso eu também tentei, havia sempre a hemodiálise, que me fez sentir melhor do que eu me sentia nos últimos tempos, porque os rins estarem a falhar, naturalmente que colocava ali algumas restrições físicas, não é, em termos de energia e tudo o resto, e a hemodiálise foi uma bênção, na verdade, nunca encarei a hemodiálise como algo que é um castigo, e como vi muitas vezes fazerem. Bem, e quando nós partimos para um tratamento, ou por que é que seja na vida, achando que é um castigo, provavelmente não nos vamos sentir melhor. Pois é. E como aquelas pessoas que às vezes vão treinar e acham que é um castigo treinar. Claro. Não é? E eu não fiz isso. Na verdade não fiz isso. Encarei aquilo como uma coisa que era boa para mim. Claro. Pronto. E hoje em dia eu não me sinto com grandes limitações, físicas. Não, tenho uma fístula ainda no braço por causa da hemodiálise que me impede talvez de fazer algumas coisas, não é? Se calhar não posso fazer boxe, porque quando isto, ao jogar paddle, como agora se joga tanto, porque andar às raquetadas, isto cria aqui um fluxo de sangue que me causa aqui um desconforto importante, e se calhar não é suposto fazer, não perguntei a ninguém, mas se calhar não é suposto fazer, porque não sei se pode rebentar, uma coisa qualquer assim do género. Mas de resto não sinto quaisquer limitações, eu nunca quis sentir quaisquer limitações, nunca quis ser doente, nunca quis ser catalogado dessa forma. É uma coisa minha, não era para ninguém, é uma coisa minha. Nunca quis nada disso, tinha muita pressa sempre de voltar à vida normal, a viver coisas. Sempre tiveste muita vontade de viver, não é? Sim. Não queria mesmo estar aprisionado, acho que é a mesma palavra, não queria estar aprisionado a alguma coisa que me impedisse de fazer a minha vida normal. Pronto, sempre tive pressa de voltar. Para teres uma ideia, um transplante renal, quando eu fui internado, explicaram-me: você vai ficar aqui já com 13 a 15 dias para ficar aqui internado. Bem, ao fim de 7 dias eu já corria os corredores todos para um lado e para o outro, e o médico, quando veio ao 8º dia ter comigo, disse assim: eu não posso não lhe dar alta, tenho que lhe dar alta, tenho que sair de cá para fora. E isto foi sempre assim. Mas eu conto isto porquê? Para ser alguma coisa de heroico? Não, era porque eu de facto tinha mesmo vontade de sair de lá, não tinha paciência para aquilo. Pronto, é assim. E tu viste, pergunta, curiosidade, tu viste ao teu redor, lá quando tu estavas nos hospitais, nos internamentos, pessoas que não tinham a mesma vontade de viver? Sentiste isso? Sim. A esmagadora maioria, talvez. A esmagadora maioria. É muito raro. Não estou a comparar comigo, não estou a comparar com nada disso. Sim. Eu, quando estava no IPO, por exemplo, esta história é importante, porque eu no primeiro dia em que fui internado no IPO, cheguei lá, eu ia pelo meu próprio pé, tinham-me tirado um testículo, mas eu estava relativamente bem, quer dizer, nem sequer tinha começado a quimioterapia ainda, cheguei à enfermaria, estava uma enfermeira lá ao fundo a tentar canalizar a veia de um senhor. E ela vê-me e disse assim: olha, viste ao pijama, vai para essa cama que eu já vou ter consigo. E eu, que estava porreiríssimo, fiz o que ela me mandou, quer dizer, vesti o pijaminha, deitei-me na cama e aí fiquei imediatamente doente. Pronto, fiquei doente. Eu vesti a farda do doente, fui para a cama e acabou. Agora estou doente. E aí senti-me logo doente. Felizmente tive o bom senso de perceber que aquilo não era para mim, não é? E pedi que me trouxessem um fato de treino e uns ténis, e a partir daí de manhã acordava, tomava um pequeno almoço e saía imediatamente do quarto. Toda a minha quimioterapia foi feita na sala de estar do IPO, não na cama. Nunca estive na enfermaria a fazer nada disso. Pronto. Porque as pessoas estão na enfermaria, estão sentadas e estão na cama e estão lá no seu mundo e a receber os tratamentos e pouco falam e etc. E eu queria falar com as pessoas que não estavam doentes. Queria falar com as visitas, que lá iam ver as outras pessoas e ter ali uma forma de estar diferente. Mas muita gente com pouca vontade de viver, muita gente com muita vontade de se queixar. O que eu terei feito também numa primeira fase com as pessoas que estavam mais próximas de mim, não é? Não digo queixar, mas queixar-me da vida, vitimizar-me, etc. Fiz isso também, até ter percebido que tinha que o parar de fazer, e parei de o fazer, mas também fiz. Mas há pessoas que prolongam isso durante muito tempo, não são nem melhores nem piores do que eu. É uma forma de estar, ou porque não dá o clique, ou porque gostam de estar assim, ou porque, e esta é a parte muito importante da vitimização e da queixa, porque tem recompensas. E quando nós temos recompensas de alguma coisa, não vamos deixar de fazer, não é?
Sabes que eu fiz esta pergunta precisamente porque eu já encontrei também ao longo da minha vida vários, e aqui também na Strain Clinic, várias pessoas, pá, doentes oncológicos, epá, e cada uma tem sempre uma forma diferente de lidar com a situação, não é? E eu acho, sinceramente, que durante estes anos da minha observação, que o ponto mais forte que nos faz mesmo superar a situação é a mentalidade. É a mentalidade, é a forma como nós pensamos. E o dito mindset, não é? Que é outra palavra que está na moda, já está na moda há algum tempo. Mas de facto, eu acho que isso é o mais importante. Porque há pessoas que parecem que já estão derrotadas, não é? Ou seja, eu falo aqui alguns exemplos que eu vejo algumas pessoas que pareceram que já perderam o brilho nos olhos. Já estão resignadas. Ou seja, já quase que desistiram de viver. E vejo outras pessoas que de facto têm vontade de viver, ou seja, vão à luta, têm vontade de viver, querem realmente, porque viver é bom, não é? Claro. E por isso é que eu te fiz esta pergunta. Eu acho que nós, numa questão de uma doença como o cancro, e outras, mas no cancro muito em particular, nós controlamos muito pouco. Nós controlamos muito pouco da doença. É assim, quando é um cancro sólido, está num sítio, chegam lá, tiram aquilo e mais não sei o quê. Agora, quando está no sangue, nós controlamos muito pouco. Sim. E, portanto, nós só podemos mesmo controlar aquilo que fazemos, não é? Isso. E quando eu acho que faz diferença, não é em termos de cura. Mas que pode ter uma grande influência. Eu acho que as pessoas é que não têm noção. Fala-se muito nisso, na verdade. Fala-se muito de como é que a mentalidade pode influenciar, de facto, no processo de ultrapassar a doença mesmo. Exato. Ultrapassar mesmo a doença. Isso. Eu nunca vou aí porque eu, na altura, não sabia rigorosamente nada disso e, como eu te digo, estou sempre a focar neste ponto, eu só queria ter a minha vida normal. Claro. E eu, quando me falam deste processo e dizem, mas tu fazias aquilo e aquilo outro, estava sempre a rir. Estou sempre a rir. E hoje em dia fala-se muito nisso, no riso, e que até se deve forçar o riso, sim. E com as implicações que isto tem a nível fisiológico, inclusivamente fala-se muito nisso. Eu estava sempre a rir e as pessoas lá achavam muito estranho e pior porque é que eu me ria. Bem, eu rio-me porque, olha, não posso fazer nada. E se calhar tudo isso teve alguma influência. Eu não sei se teve ou não. Sei que esta mentalidade de tentar fazer as coisas todas, ter uma vida normal, o rir, o querer fazer coisas, construir coisas, influenciou decididamente numa coisa, que era eu conseguir ser feliz enquanto estava doente. Isso sim. No resto, certo. Não sei, a ciência há de explicar alguma coisa melhor do que isso. Olha, como é que correu aquele período, que eu acho que isto é transversal a qualquer pessoa que recebe a notícia. Você tem cancro, você vai precisar de fazer quimioterapia, radioterapia, e o médico foi dizer, pá, isto pode correr mal e você pode morrer. Como é que foi receber essa notícia e como é que foi, quanto tempo é que durou aquela fase da revolta, não é, que nós sentimos, que é, porque é que eu fiz para merecer isso? Como é que tu lidaste com isso? Olha, receber a notícia foi um alívio. Foi um alívio? Foi um alívio porque finalmente eu tinha um diagnóstico. Porque durante os 3, 4 meses anteriores eu não me sentia bem. Eu estava claramente doente. O meu corpo não estava bem. E eu andava muito preocupado com o que é que tinha. Não sabia o que tinha. E ao receber a notícia foi um alívio. Ok, tenho isto, agora pode-se tratar. Foi isto basicamente que aconteceu. Pronto. Ser um cancro no testículo foi uma coisa que eu na altura sabia que não é um cancro perigosíssimo, não é? Tinha já na ideia a história do Lance Armstrong, que eu estou sempre a contar, que não só teve cancro espalhado até ao cérebro e se safou e ganhou 7 voltas à França, depois de acordo, usando algumas estratégias menos lícitas. Mas tinha essa ideia, na altura não sabia nada disso e para mim ela era uma referência, não é? Pensei, bem, se ele tinha aquilo tão grave e o meu está aqui, em princípio vou-me safar. Claro que quando começa, como eu falei aqui no início, quando começam os tratamentos e tão agressivos, e eu não sei como é que as outras pessoas lidam com a quimioterapia, umas sei que lidam melhor, outras lidam pior, mesmo em termos de efeitos que tem no corpo, no meu corpo a quimioterapia tinha um efeito terrível. Aquilo deitava mesmo... Eu digo mesmo. Pronto, deitava mesmo abaixo. Pronto. E durante aquela primeira fase, eu diria talvez durante 2 meses, mais ou menos, durante 2 meses, eu estive naquele buraco. Estive no buraco, revoltado, zangado, sem vontade de viver, zangado, tudo e mais uma coisa. Pronto.
vitimizava-me, queixava-me, aconteceu isto. Até que aconteceram duas coisas que tiveram uma importância muito grande. Uma foi a minha mulher na altura, a Luísa, ter chegado a casa, depois de um dia de trabalho, depois de ter cuidado do meu filho, depois de ter feito tudo e mais alguma coisa, sentou-se à mesa para jantar e eu comecei a queixar-me. E ela perdeu a paciência. Perdeu a paciência e ela fazia tudo por mim. Foi uma heroína, ela sim. E fazia tudo por mim e disse-me assim, olha, ignorou a minha queixa e disse-me, olha, o que é que tiveste hoje a fazer? O que é que viste hoje na televisão? Conta-me lá, que eu não tive tempo para ver televisão, conta-me lá o que é que há de relevante no mundo para eu saber. E aquilo pôs-me no meu lugar. Pôs-me no meu lugar, logo. E depois, ela é uma pessoa que acredita numa série de coisas, conhecia o Francisco, que foi o mestre taoísta, que teve uma importância decisiva depois na forma como eu encarei a doença, e disse, olha, acho que devias ver o Francisco, porque ele se calhar vai-te ajudar. E eu muito cético, desde sempre, eu sabia quem era o Francisco, muito cético em tudo aquilo, ele fazia reflexologia, fazia acupuntura, fazia uma série de coisas e, por fim, eu lá fui, não me sentia bem e acabei por ir. Mas cheguei lá e o Francisco começou a falar na alimentação, começou a falar no corpo, começou a falar na saúde, começou a falar numa série de coisas e eu, sem paciência nenhuma, disse ao Francisco, desculpa lá, quer-me dizer alguma coisa que eu posso fazer em concreto ou tomar para ficar melhor? E ele ignorou-me com aquela paciência oriental, teve muitos anos na China e no Japão, ignorou-me completamente e continuou a falar sobre o exercício, sobre a respiração, sobre essas coisas todas, e eu, passado um tempo, volto outra vez a insistir, olha, mas vai-me dar uma coisa para tomar ou não, senão não estou aqui a fazer nada. E ele levantou-se, pôs uma mão no ombro e disse assim, o que eu te vou dar para tomar é tu ires para casa e tomares conta da tua mulher e do teu filho. Pronto, e eu fui-me embora. E aí, nesse mesmo dia, eu fui para casa, lembro-me que estava no sofá, isto parece mentira, mas é rigorosamente verdade, lembro-me que eu estava no sofá, tive sede, e fui buscar um copo de água. E abri a torneira e deixei a água cair para dentro do copo e eu tinha uma anemia muito grande e muitas vezes ficava apático a olhar para as coisas, ficava ali parado a olhar para as coisas e deixei, e a água começou a cair, a transbordar do copo para fora e eu comecei a olhar para a água que ia para o ralo e aquelas coisas todas, a forma como fluía, e surgiu-me essa palavra na altura e foi aí que eu pensei, epá, eu de facto estou doente, mas eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu não consigo andar aqui para um lado e para o outro, há uma série de coisas que eu consigo fazer. Exato. E foi aí o clique. E aí mudou. E aí mudou a perspectiva como eu queria fazer as coisas, mudou isso tudo. Exato. Sim. Sabes que houve uma perspectiva que também, para mim, foi importante, foi, apesar de todos os problemas que tu podes ter na tua vida, há quase sempre alguém pior do que tu. Sim, também é verdade, claro. Há quase sempre alguém pior do que tu. Claro. E esse exercício de relativização é importante nós fazermos com frequência. Eu há bocadinho, eu acho que foi no teu Instagram, tu publicaste também, que de vez em quando as pessoas deviam ir ao IPO, sim, não é? Para perceber o que é a vida, não é? Sim, para ter um bocadinho mais de noção, não foi? Tu publicaste isso e eu disse, exatamente, é que eu já disse isso também algumas vezes. Eu acho que as pessoas muitas vezes não têm a noção, porque não se deparam com a possibilidade de morrer, não é? Estão a saúde como garantido e não têm a noção do que é ser abençoado em ter boa saúde, em ter 2 braços, em ter as pernas, em respirar, 2 olhos, conseguir ver, não é? E isso é algo que nós, este exercício de relativização, acho que é algo que o ser humano devia fazer mais a sim, miúdo. até porque hoje em dia bem, eu quando estava a dizer há bocado, quando tu me perguntaste o que é que eu tinha mudado, o que é que eu era, o que é que não era, etc. Isso, sim. Eu sempre fui um bocado resmungão e por exemplo, quando discuto, não é? E eu tenho uma convicção qualquer, eu já na altura era assim, e eu continuo a ser, não sou teimoso, mas eu tenho uma convicção e eu discuto. Eu acho que tudo pode ser discutido. Sim. E acho que há muita gente que acha que não, acha que o facto de estarmos a discutir um assunto é estar zangado. Não estou zangado. Eu gosto de falar sobre um assunto, chegar a uma conclusão e expressar os meus argumentos e etc. E às vezes, e hoje em dia ainda perco alguma paciência. Mas há também hoje em dia um culto muito do individualismo. Continua a haver, já surgiu há algum tempo, o individualismo, o culto do eu vou-te deixar a falar sozinho. Há muito esta coisa, eu vou-te deixar a falar sozinho. Pronto, e então o silêncio, agora chama-se o ghosting, não é? Como é que se chama? O ghosting. De repente, nas relações fala-se muito nisso, que é transformarem-se num fantasma. Ok, eu de repente deixo de ter vontade de estar contigo e desapareço.
Não há justificação, não há rigorosamente nada. E isto não só nas relações, mas em geral. As pessoas acham que, pronto, de facto, não devem perder o tempo com os outros. E então, o silêncio e a ausência resolve tudo. E eu não sou assim. Eu acho que devemos ser tolerantes, devemos conversar, devemos dar uma satisfação, devemos ser uns para os outros. Isso. Foi assim também que fui educado, devemos ser uns para os outros, pronto. E nesse contexto, em relação a esse egoísmo, eu acho que era importante algumas pessoas irem visitar o Alcoitão, Exato. onde as pessoas tiveram um acidente e não conseguem andar, deviam ir ao IPO, se calhar a algumas prisões, se calhar fazia bem esse exercício, como a mim me faz de vez em quando pensar nisso. E sempre que vou ao IPO, é sempre um momento de um reset, não é? Sim. De pensar, ok, eu estive aqui, foi graças a isto tudo que eu me sabia, se calhar lá é que eu sinto mesmo gratidão, é quando lá vou às consultas de rotina. Sem dúvida. E pensar que, estes tipos safaram-me e permitiram que eu já há 20 anos continuasse aqui com uma vida, quando também a perspectiva, repara, quando uma pessoa tem um cancro, fica logo com uma possibilidade de sobrevida com um determinado número. Quando tem 2, o número encurta. Bem, quando tem 3, já não há Sim. a probabilidade é muito curta. Quando faz 2 autotransplantes, quando tem um transplante renal, que é o meu caso, eu às vezes paro para pensar nisto tudo. E quando falamos de gratidão, E fazes muito bem. lembrei-me de uma coisa que é absolutamente relevante, que talvez seja através dos gestos que eu depois expresso a minha gratidão. Eu fiz aqui há 3 anos uma caminhada que ligou os 3 IPOs de Portugal, que também ocorreu assim. Foi. Eu estava a lavar a louça, não é? Um dia à noite, e pensei assim, eu devia agradecer àquela gente toda que me ajudou. Sim, E foi isso que eu fiz. E fiz uma caminhada que ligou os 3 IPOs, foram 380 km em 13 dias, IPO de Lisboa, ao de Coimbra e ao do Porto. Foi há 3 anos, mais ou menos. E fui escrevendo uma crónica para o público, todos os dias, a contar a jornada. Fiz uma angariação de fundos para acreditar. E pronto, foi essa a minha forma também de expressar a gratidão. Fiz o caminho todo porreiro, não tive uma bolha, não tive nada. É a tal perspectiva de querer fazer tanto uma coisa. Fui largando algumas mensagens também de esperança e de força para as pessoas que têm cancro e têm outras doenças, e perceber que, olhem, nós temos limitações, eu passei por isto tudo e olhem, aqui estou a fazer este caminho. E pronto, e quando lá cheguei, chorei muito. Foi a minha catarse. Quando cheguei ao IPO do Porto, foi a minha verdadeira catarse, foi aquele momento em que descarreguei tudo, chorei como uma criança, que calhar nunca tinha chorado tanto no contexto todo da doença. Isto já foi também depois do transplante renal, e foi a minha gratidão e a minha mensagem que eu quis passar. Se calhar é essa a minha forma de expressar a gratidão. Olha, tu achas que o sofrimento que passaste tornou-te mais humano ou mais forte? Bom, tornou-me mais humano, tornou-me mais forte também. Tornou-me as duas coisas. Embora haja certas questões emocionais na vida que continuam a tocar-me muito, e ainda bem que é assim, porque eu não queria nada ter ficado uma pedra. Exatamente. Não queria nada ter ficado uma pedra. Há pessoas que ficam quando passam por eventos traumáticos na vida. Eu não fiquei. E o ser humano também é bom saber que o ser humano tem essa capacidade, não é, de esquecer determinadas coisas, e é uma virtude, se quiseres, que eu encontro em mim, não sendo um autoelogio, porque não é, mas é expor-me a essa vulnerabilidade, é continuar exposto para sentir coisas, para continuar aqui, a ter uma vida como se nunca tivesse estado doente, que é sempre a minha preocupação, é sempre que a doença não tenha transformado o ser humano que eu sou. Não quero que se diga assim, olha, aquele tipo foi doente, é a tal palavra, Sim. foi doente e por isso aquele hoje é assim ou é assado. Não, eu quero que olhem para mim não como alguém que foi doente, mas como um ser humano absolutamente normal. Mas, ou seja, tu reconheces que a doença, todo o processo que tu passaste, tudo aquilo que tu viveste, contribuiu em grande medida para a pessoa que tu és hoje, certo? Sim. Não é? Ou seja, se tu não imagina o cenário, sou uma pessoa mais vivido a forte, vida certamente. normal, não tinhas passado pela doença, Sim. Nunca sei. não o que é ias que ser a seria, pessoa que és hoje, sim, certamente. não seria. Não é? Perguntaste se eu seria mais forte. Sim, eu sou muito mais forte, naturalmente que sou. Consigo gerir as situações de uma forma muito diferente, nomeadamente, se calhar até mais a ajudar outros do que a mim próprio, não é? Mas a ajudar os outros, sim, e recebo essa procura muitas vezes.
pessoas que estão a passar por doenças e que me vêm à minha procura a pedir um conselho, ou que estão a passar situações difíceis. Isso acontece com muita frequência e acontece muito também no contexto de amizades. E é muito engraçado essa questão, e ainda há dias falava sobre isto, que é, a dada altura as pessoas olham para ti, neste caso para mim, e veem uma personagem que passou por 3 cancros, que fez 2 autotransplantes renais, que fez hemodiálise e que fez um transplante renal, e olham para esta personagem. E a pessoa descobre de repente que tem um problema, que tem um cancro, tem uma coisa qualquer, e chega aqui através das formas que tem de o fazer, de um telefone, de viva voz, ou presencialmente, ou por uma mensagem, e despeja o seu problema todo sem perguntar assim: estás bem com isto? Exato. Queres ouvir isto? Exato. Não, despejam aqui. Não como tu fizeste quando nós antes de começarmos esta entrevista, que foi dizer-me que se houvesse alguma pergunta que fosse mais delicada, que eu estaria à vontade para responder. Isto mostra uma grande sensibilidade da tua parte em fazê-lo. Eu, de facto, tenho esta exposição pública, vou falar a pessoas, falo sobre tudo e mais alguma coisa, nunca tenho reserva nenhuma com perguntas, mas isto num contexto mais íntimo acontece muitas vezes. As pessoas chegam e despejam tudo aqui. Sim. Toma. Exato. Bom, eu não fiquei uma pedra. E eu acho que a pergunta que fizeste há pouco tinha ficado mais forte. Sim. Eu não fiquei uma pedra. Ficaste mais humano, certamente. Fiquei mais humano, mas eu não fiquei uma pedra. E quando as pessoas aqui chegam e descarregam aquilo tudo, aquilo toca-me. Claro, pois. Aquilo toca-me. Continuamos a ter emoções, como é óbvio, não é? Mas tu certamente, porque isso acontece comigo, nós temos amigos, não é? Sim. Nós temos amigos que depois também têm cancro, têm problemas, temos também familiares, e eles sabem que tu passaste por esse problema, não é? E eles sabem, vou-lhe telefonar, não é? Vou falar com ele, e está tudo certo. E a gente ajudo sempre na medida do possível. Mas a pergunta que eu te queria fazer é esta, porque isto tem acontecido e eu tenho ajudado e vou continuar a ajudar naquilo que eu puder, a direcionar, a confortar, a dizer aquilo que resultou para mim, claro, e aquilo que eu acredito que pode resultar para eles, não é? Mas isso, cada um tem que encontrar o seu caminho, claro. Tal, não é? Imagina que uma pessoa chega ao teu pé com um problema de saúde, recebeu um diagnóstico grave de cancro. Tu tens 1 minuto para falar com ela. O que é que tu lhe dizes? Olha, eu digo aquilo que estive aqui a dizer durante o tempo todo. É tentar fazer... Mas num minuto. Tentar fazer a vida normal. Eu demoro menos do que 1 minuto a dizer isso. Aconteceu-me agora muito recentemente, a dizer... Tu deves ter muitas pessoas... Sim, na última terça-feira eu recebi 3 notícias dessas de pessoas que eu conheço. Na última terça-feira. Portanto, está aqui há pouquíssimos dias. E dizer desde logo que a doença é lixada, eu uso outra palavra, mas digo que a doença é lixada. Exato. E que é tentar fazer o que se pode fazer. Exato. E usar logo o meu exemplo, dizer assim: eu só queria sobreviver e ter uma vida normal. Não me reconheço mérito nenhum por isto, embora perceba porque é que as pessoas me pagam para eu ir falar para outras pessoas, não é? Porque quando alguém se queixa de problemas mínimos e chega lá alguém com este historial, com esta história absolutamente incomum, porque é uma história absolutamente incomum, tanto mais que eu estou aqui hoje, em frente aqui às câmaras, ou como vou a qualquer lado, ninguém imagina aquilo que eu passei. Olham para mim e não veem isso. Não veem uma pessoa envelhecida pela doença, não veem nada disso. Não imaginam. Pronto, e o que eu digo é tentar ter uma vida normal, fazer o que se pode. Quando não se puder fazer, tem que se esperar. O que é que tu achas que a proximidade da perder a vida, de perder a possibilidade de construires uma vida com a tua mulher, com o teu filho, te ensinou sobre a vida? Ou seja, naqueles momentos que tu sentiste, será que eu vou morrer? Será que isto não vai correr bem? Imagino que tu pensaste em ti, obviamente, mas também pensaste nas pessoas próximas de ti, familiares. Onde é que tu foste
buscar força? Olha, o que eu pensei depois daquilo tudo foi aproveitar tudo. O tal lugar comum de viver cada dia, aproveitar cada dia, sim. Isso aí foi interiorizado por mim. Essa eu vivo-a mesmo, é aproveitar cada dia. A força onde fui buscá-la foi ao meu filho. Ao teu filho? Sim, claramente, tinha 1 ano e meio. E como eu contei há bocadinho, foi aí, claramente. A minha ex-mulher, a Luísa, a mãe do João, posteriormente disse isso muitas vezes, que era notório e visível que era ali que estava toda a minha força, toda a minha vontade de viver. E eu lembro-me, durante o transplante, a dada altura fiz uma reação a um produto qualquer que me deram, e comecei a ter convulsões. Foi uma situação muito grave, o coração disparou, entrou para lá toda a gente sem máscara e sem nada, quando era suposto estar toda a gente protegida, entrou toda a gente como estava. No quarto do transplante? No quarto do transplante. Entrou gente sem máscara? Entrou toda a gente como estava, porque foi uma situação de risco de vida, estava iminente a partida, e começaram a tentar fazer alguma coisa, e o meu corpo tremia como nunca tremeu na vida. Ok. E eu estava absolutamente calmo e tranquilo por dentro. Era. Os meus olhinhos estavam em 2 desenhos que o meu filho me tinha feito e que estavam colados na parede. Foi ali que eu fiquei o tempo todo. Tudo o caos, o mundo a cair à minha volta. Eu a tremer, que tem várias vezes, e eu ali, calmíssimo, no meio daquilo. Passou tudo e eu continuei calmíssimo. E as pessoas acharam muito estranho aquilo tudo. Mas pronto, não há aqui uma explicação para te dar. Também não sei o que é que foi. Eu sei que fui também se calhar um paciente atípico no meio daquele contexto. Para teres uma ideia, quando eu disse há bocado que me preparei como um atleta de alta competição, sim, para os transplantes, sim, eu no primeiro transplante perdi muito peso, naturalmente, estamos lá internados, e perdi muito peso, até Perdeste porque... quanto peso? Lembras-te? 6 quilos, à volta disso. Eu também perdi, sim, mais ou menos isso, por causa de internamento. Sim, 6 quilos, à volta disso, mais ou menos, e ainda por cima fiz uma ferida na perna, cocei uma borbulha, fiz uma ferida e fiquei sem andar. Nunca pensei que fosse fazer um transplante e ficasse sem andar. Pronto. No segundo transplante, aquilo foi em março, o segundo eu fiz em agosto. Tive aqui algum tempo para recuperar, não é? Voltei a treinar que nem um doido, entrei lá dentro e disse assim, não, desta vez eu não vou perder tanto peso. Porque eu desta vez vou treinar lá dentro. E foi com esta convicção... Isso é muito à frente. Com esta convicção que fui lá para dentro. Isso é muito à frente. E foi desde o primeiro dia. Desde estar deitado na cama e fazer contrações no abdominal, estar em pé, fazer elevações de gêmeos, a certa altura ter um catéter, um no braço, um subcutâneo, uma sonda no nariz. Estavas muito mais à frente da ciência nesse tempo. Não, uma sonda no nariz, uma algália, um outro catéter aqui, tinha tubos por todo lado, e aproveitava de manhã, quando diziam que eu podia tomar banho, corriam a cortina e eu aproveitava para treinar. Punha as mãos no parapeito da janela, tentava fazer umas flexões, tentava fazer uns agachamentos, e era isto que eu fazia lá dentro. E, portanto, era esta a minha mentalidade. Pronto. E aí passei muito mal, estive mesmo muito doente, mas eu treinava consecutivamente lá dentro. Se alguém que seja de lá da aula de transplantes vai ouvir isto, vai achar completamente que eu sou doido, porque também nunca ninguém imaginou que eu fazia isto. E quanto a isso, é impossível negar o teu resultado. Não dá para negar o teu resultado, da forma como tu estás hoje em dia. Pá. A verdade era que era esta mentalidade. Epá, e sabes que isso tu realmente estavas muito à frente do tempo, mesmo em termos de ciência. Aquilo que está a ser estudado neste momento no exercício físico e na oncologia é precisamente o estudo do ambiente fisiológico do corpo. Está a ser estudado no sentido de perceber como é que as terapias podem ser mais eficazes. Sim. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que indivíduos que estão mais inflamados, indivíduos que têm mais stress oxidativo, indivíduos que têm maior obesidade ou pior saúde metabólica, têm mais riscos. Sim. Não é? E então, o que já se está a fazer é, faz diferença treinar antes de receber o tratamento. Sim. 20, 30 minutos antes. Por conta do ambiente fisiológico. Tenho ido a alguns... E tu já fazias isso, sem deitar se calhar em equação. Completamente instintivo. Isto é tanto que super já depois relevante. disto tudo, já fui a alguns congressos médicos, precisamente vocacionados para o exercício,
e calhou, por curiosidade, em 3 que fui, ser sempre a pessoa que vai encerrar aquilo. Pronto, enfim, é quase o produto final daquilo. Eu começo a falar, depois de ouvir as pessoas falarem em terapêuticas de 3 flexões, de 2 agachamentos, não é? De um pequeno sprint, ou não sei o quê, eu explico que durante o tratamento, não é? Eu terminava o tratamento ao domingo, à noite, sabia que havia ali 3 dias em que a anemia e não sei o quê batia tão forte, não era possível, depois ia para o ginásio. Ia para o ginásio, sentava-me naquela bicicleta estática, recostada ainda, punha aquilo no máximo, ficava ali a pedalar, a imaginar que o cancro explodia dentro de mim, que a transpiração tirava o químico todo para fora, e depois era flexões até à falha, elevações até à falha, coisas que eu digo sempre que não deviam fazer muito bem a um corpo debilitado, mas que faziam bem a mim próprio, porque eu sentia que a doença não estava a levar quem eu era, e era este o meu processo. E quando eu conto isto nos congressos, os tipos ficam doidos. Exato. Mas imagina eu não fazia o alcance disso. Se isso te ajudava no teu mental, é impossível a gente conseguir medir, através de alguma ferramenta validada do ponto de vista científico, o impacto que isso tem. Era quase trocar. Ali acontecia também muito uma coisa que era minha, que eu pensava que era assim, que faça ou que não faça sentido, que era trocar a dor do tratamento, a dor do cancro, pela dor que eu próprio impunha lá. A dor física. A dor que eu próprio impunha. E eu lembro-me que ia sempre treinar de manhã, fazia sempre isto, tinha um amigo que tinha um ginásio, que cuidava de mim como a um filho, e eu fazia aquilo tudo, eu vomitava muitas vezes, vomitava quase sempre, e depois no fim daquilo tudo ele pegava em mim, levava-me para a sauna, para o banho turco, punha lá uma essência, agora ficas aqui dentro a abrir os pulmões, a respirar, eu quase não conseguia respirar. E havia este amor, lá está, vamos falar de gratidão. E eu agora, quando me recordo, lembro-me como sou grato por isto, não é? E ficava lá a respirar durante um bocadinho, saía de lá todo roto, ainda pegava no carro, ia até a casa dos meus pais, a almoçar, tinha sempre esta rotina, e depois ia para casa. E quando ia para casa, ia-me deitar. E o cansaço que eu sentia era um cansaço físico. Um cansaço daquilo que eu tinha provocado de manhã no treino. Bem, e depois ferrava a dormir completamente. E quando acordava parecia que tinha vindo de sei lá de onde, não é? Parecia que tinha vindo do outro mundo, autenticamente. Eu lembro-te de partilhares a tua história. E era isto recorrentemente, todos os dias, até que, 15 dias depois, lá ia eu outra vez para o IPO. Outra vez cacetada. E mais, quando estava no IPO, é importante dizer isto, porque quem ouvir e estiver doente percebe que não talvez neste limite, mas pode-se inspirar a fazer qualquer coisa. Eu pedi uma autorização especial para poder ausentar-me do IPO durante os tratamentos. E, portanto, de manhã, vinha ao pequeno almoço, trazia o pequeno almoço à cama, era o único momento em que eu fazia uma refeição na cama, tomava o pequeno almoço na cama e depois tomava banho, a correr, tinha os ténis, o fato de treino, que era como eu andava normalmente, e podia ausentar-me do IPO antes de começar o tratamento. Então saía, vinha até cá abaixo, fazia uma caminhada por ali, depois voltava, comprava o jornal numa papelaria cá ali e ia ao café, ao Baloiço 2, que está mesmo ali em frente. Fui lá muitas vezes. Tomar o café, comer um pastel de nata e não sei o quê. Depois vinha para cima, custava a brava. Chegava cá acima, quase não conseguia falar, todo roto, e fazia isto sempre. E ficava amoadíssimo, porque no sábado não era desligada a quimioterapia de sexta para sábado, ou de sábado para domingo não era desligada, então impedia-me de fazer esta caminhada de manhã, era o suficiente para eu ficar danado com aquilo. Já era um dia em que eu não podia cumprir a minha rotina, já era um dia em que eu não podia sentir que o sofrimento pode esperar, que é esse o título do meu primeiro livro, que surgiu precisamente nessas caminhadas, quando eu ia fazer a minha caminhada de manhã estando internado, fazendo tudo aquilo, ou quando estava ainda lá no internamento e à noite pegava no carrossel, eu tinha o rim afetado, então recebia uma hidratação muito maior do que os outros todos, e então lá pegava no candeeiro e andava para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente, não tinha contador de passos, contava eu. Os passos. Contava eu até chegar aos 10.000 passos, então era uma loucura, aquele som do candeeiro andar para trás. Incrível. E para a frente, as outras pessoas já nem podiam ouvir aquilo, mas isto era o que eu achava que fazia sentido. Incrível, hoje dizer isto... Intuitivo, era tu, pá. Sim, hoje dizer isto com todo o heroísmo cá para aí, com essas coisas todas, Sim. com os dois extremos que existe, não é? Que é tudo horrível ou fantástico. E hoje em dia olhamos para coisas que de facto não são horríveis e que as pessoas catalogam como horríveis e que são fantásticas. Qualquer coisa é fantástica, não é? Fantástico, atenção, não é? Fantástico é um tipo do ténis ganhar não sei quantos grandes slams, não é? Isso é que é fantástico, ou um tipo correr uma maratona abaixo das 2 horas, isso é fantástico. É incrível, sim. As outras coisas que nós fazemos são coisas que nós vamos fazendo,
não é? É bom cumprir as nossas metas, ultrapassarmos os nossos objetivos, sim, mas é bom dosearmos um bocadinho. Pronto, e isto eram coisas que para mim fazia sentido fazer. Incrível. Estavas muito à frente. Muito à frente. João, chegamos à última pergunta do podcast. Ok. Que eu vou perguntar a todas as pessoas. Deve ser a mais difícil. Não, penso que não. Acho que vai ser fácil para ti. O que é que para ti significa viver mais forte? Olha, viver mais forte é não ter limitações. É não sentir quaisquer limitações a nível físico, a não sentir qualquer limitações a nível psicológico, é estar leve, é ser livre para me levantar de manhã da cama e poder fazer aquilo que me apetecer. É isso. Muito bem. É muito simples, mas é só isso. O simples é normalmente o mais eficaz. E aquilo que faz mais sentido. João, muito obrigado. Obrigado. Gostei muito da tua Um gosto. partilha. Pá, tenho a certeza que muitas pessoas vão sentir inspiradas com a tua história. Pá, obrigado pela tua partilha autêntica. E vemo-nos para a próxima. Obrigado. Um Tudo abraço. bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.